Hello, good morning, good morning. Hello, hello. Let's have breakfast with English. Vamos tomar café com inglês hoje, que tal? Hã? Hello, hello. Esperar o Instagram distribuir aí para quem quiser começar o dia aprendendo inglês. Essa é a hora. Toda terça-feira, 7 horas da manhã, estaremos aqui ensinando um pouquinho de inglês, tirando as dúvidas. E para quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares, professora de inglês há 35 anos e eu ajudo pessoas comuns a falar inglês desde a primeira aula. É isso aí, é possível você já começar aprendendo falando inglês. Você não precisa fazer um curso de 5 anos, 8 anos para depois ir para a conversação. O natural é a gente aprender e ir falando, aprender e ir falando. Combinado? Bom, antes de dar a aula do dia que eu prometi para vocês, eu gosto de responder perguntas que me mandam pelo WhatsApp, pelo direct, pelos comentários. E uma pergunta muito comum é: qual é a melhor idade para aprender inglês? Dá para aprender depois de velho? Em primeiro lugar, que velho é uma questão de cabeça, né? Não é de idade. E dá sim, dá para aprender depois de mais velho, sim. Eu digo que dá para aprender em qualquer idade, né? O meu aluno mais velho hoje está com 85 e meu aluno mais novo acho que começou com 9, né? Mas eu vou ser bem sincera, viu? Eu gosto de ensinar para aquele que acha que nunca vai aprender. Eu gosto desse desafio de mostrar para quem não acredita em si próprio, para quem não acredita que o inglês é para ele, eu gosto de ensinar para provar que é possível sim. Gente, aprender inglês é uma questão de se encontrar com a maneira de aprender, sabe? Muita gente chega aqui para mim e fala que não leva jeito pro inglês, que eu tenho que aprender inglês agora porque se eu não aprender eu vou perder meu emprego, mas Adriana, eu tenho tanta dificuldade, eu nunca consegui aprender inglês. Olha, você é minha última salvação. E na verdade, você não aprendeu inglês até hoje não é porque você não leva jeito pro inglês, é porque você não se encontrou ainda no inglês, sabe? Eu acho que inglês é igual médico, né? Algumas pessoas gostam daquele médico, outras pessoas gostam do outro médico. O mesmo médico pode não funcionar para todas as pessoas, né? Eu acho que inglês é a mesma coisa, você tem que se encontrar, né? Você tem que achar o médico que vai valorizar a sua dor, que vai entender a sua dor e não vai fazer pouco caso da sua dor, sabe? Então eu acho que eu entendo essa dor de ter dificuldade de aprender inglês, porque eu já fui paciente. Quando eu comecei a aprender inglês, eu tinha muita dificuldade, mas muita dificuldade. Eu pego hoje os meus livros, próxima live eu vou mostrar o livro para vocês. Que eu tenho todos os livros, todos, desde que eu comecei. Então, quando eu pego os meus livros e eu olho aquele exercício, os erros, sabe? As minhas anotações, eu anotava até a pronúncia. Esses dias eu tava olhando, lá tava right de escrever, tava right com T, sabe? Então, cada um tem a sua maneira de aprender. E a minha, assim, era com muita dor, com muita dificuldade. Mas eu tive a sorte de encontrar uma professora, assim, que me inspirou e fez com que eu perdesse a birra do inglês e me apaixonasse pela língua. E isso fez toda a diferença na minha vida com o inglês. E eu espero fazer essa diferença na sua vida. Eu espero que eu possa ser a ponte para te levar para o outro lado para você se comunicar com o mundo. Eu espero ser a ponte para fazer com que você ganhe independência falando o seu inglês, para participar de uma videoconferência, para participar de uma viagem sem precisar de tradução ou do Google Tradutor ou de um intérprete, para conseguir utilizar os seus eletrodomésticos, os seus aparelhos, todas as funções do seu celular, do seu tablet, do seu laptop, sem precisar
você perder tempo sem precisar não ter contato com o que tem de melhor, porque falta o inglês na sua vida. Então eu quero ser a ponte para te fazer se comunicar com o resto do mundo todo, porque isso é muito importante, gente. Você aprende inglês para se comunicar com o mundo. Já parou para pensar nisso? Você pode agora estar precisando do inglês para ajudar o seu filho a fazer tarefa da escola. Você pode estar precisando do inglês aí para fazer uma viagem de negócios ou para fazer uma viagem de lazer. Você pode estar precisando do inglês hoje para conseguir, sei lá, passar no vestibular ou passar num concurso que precise ter uma segunda língua. Você pode estar precisando do inglês por qualquer motivo, mas o principal é você estar pronto para encontrar o mundo. Sabe, o que é encontrar o mundo? Encontrar qualquer pessoa que não fale português. A gente aprende inglês para se comunicar com qualquer pessoa e a qualquer hora. Não é uma coisa de se preparar para a prova, sabe? É uma coisa de estar pronto para o mundo. Mesmo que você não viaje, você pode encontrar com alguém de outro país, ou online, ou por aí. Você pode auxiliar alguém num momento difícil que ninguém está conseguindo auxiliar, sei lá, numa fila de supermercado, na hora de comprar alguma coisa, num açougue ou numa farmácia, algum atendente pode não falar, e você pode estar ali de cliente do lado na hora, e você pode ajudar essa pessoa, um turista, né, pedindo informação, sei lá, você pode estar pronto, e se sentir independente, não se sentir uma torre de Babel, né? E eu quero ser essa ponte do Brasil para o mundo. E eu espero ser essa professora inspiradora que eu tive no passado. Eu espero que você, que sempre teve o sonho de falar inglês e nunca teve oportunidade, ou você que já desistiu de tudo porque acha que já tentou de tudo e o inglês não é para você, eu quero acender a chama da esperança aí. Vamos junto. Ativa as notificações, assista as lives, assista os vídeos das mini aulas, que eu vou mostrar para você que o inglês não é esse bicho papão que todo mundo pensa, que é possível aprender sim, de uma maneira prazerosa, que isso é importante, tá? O inglês não tem que ser um peso, agora eu vou para aula de inglês. Não, tem como ser gostoso, tem como ser leve, né? Gente, o segredo de aprender um outro idioma é você se expor ao idioma. Então eu vou te ensinar a praticar o idioma. Eu gosto muito de mostrar o que eu vou ensinar, primeiro, mostrar mesmo a parte escrita, para que a pessoa veja e depois eu pronuncio certo, porque eu gosto de facilitar. E como os meus alunos são sempre adultos, a maioria que me procura, 98%, são pessoas que têm pouco tempo, ou tá assim, com a corda no pescoço mesmo, em questão do inglês. Eu gosto de facilitar e evitar o erro. Então o que eu faço? Eu mostro a frase, eu mostro o que eu estou ensinando, pronuncio corretamente, tá? Aí eu explico, você pergunta, eu explico, você aprende e depois a gente vai praticar o que a gente acabou de aprender com frases do seu dia a dia. Isso é muito importante, eu já falei isso, mas eu vou repetir em todas as lives. É muito importante você praticar com coisas reais da sua vida. Então não adianta nada você aprender inglês e ficar repetindo coisas que você aprendeu só no livro, coisas que não fazem parte da nossa realidade de brasileiro, sabe? Good morning, my friend. Catita, minha amiga. Ok, então o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar a palavra, né? Quando eu mostro a palavra, você vai olhar a palavra, então vai ser o look, tá? Depois eu vou pronunciar a palavra, então você vai listen. Depois eu vou explicar a palavra e você vai aprender, que é o learn. E depois nós vamos praticar, como eu disse, com uma coisa do seu dia a dia. Então vai ser look, listen, learn de aprender e o practice de praticar. Então eu digo que eu ensino da maneira 3LP. O que é o 3LP então? É look, listen, learn e practice, ok? Hello, Lucas, my friend, Lucas da Irlanda. Olha só, se aqui são 7h15, aí é 9h15, né, Lucas? Good morning for you, good morning, good morning.
Liz, minha querida, você acordar dessa hora? Que milagre é esse? Deixa eu ver se é a Liz mesmo, minha amiga. Eu acho que você não dormiu ainda para você estar acordada essa hora, hein? Good morning, good morning. Então, é isso. Dá para você aprender dessa maneira. Por quê? Porque os brasileiros, como a gente já é alfabetizado, né? Tem uma tendência a você olhar a palavra e querer pronunciar com os registros que você tem guardado aqui do português. Vou dar um exemplo bem fácil, assim, que todo mundo pronuncia do jeito que está escrito, tá? A palavra chegar em inglês é A-R-R-I-V-E, arrive, arrive, arrive. Então, o arrive, geralmente o brasileiro vai olhar e vai querer pronunciar arrive, ou alguma coisa desse tipo, né? Então, antes da pessoa pronunciar errado, eu falo arrive, tá? Por quê? Para evitar o registro errado. Eu já falei algumas vezes, mas vou repetir, o nosso cérebro guarda o errado. Então, eu tenho que evitar que o aluno erre, para evitar que ele guarde o errado, tá? E isso, gente, é neuropsicologia, não sou eu que estou inventando. Então, o professor tem que evitar o erro para que não haja a memória do erro, tá? Que é muito mais difícil, né? Eu fazer primeiro limpar o HD para depois colocar a informação nova. Por isso que eu digo que é mais fácil ensinar alguém que não sabe nada do que alguém que acha que sabe alguma coisa. Porque você tem que destruir tudo que tá na cabeça dele, né? Eu tenho que reconstruir tudo, todo o vocabulário errado, a pronúncia errada. Eu sempre digo assim para o aluno, não olha o que você vai ver para frente, espera, tenha paciência, vamos aula por aula. Por quê? Porque se ele for olhar lá para frente, ele vai querer pronunciar tudo que está escrito ali e vai guardar o registro do português, que não tem nada a ver. Quando você acha que o inglês é difícil, na pronúncia também, eu sou obrigada a concordar com você que algumas pronúncias são mais difíceis de serem feitas, mas não impossíveis. Por que elas são difíceis? Porque nós usamos músculos para pronunciar essas palavras que nós não usamos em português. Então é um músculo enrijecido que a gente tem mais dificuldade para usar, tá? Quando você vai pedalar e você nunca andou de bicicleta e de repente te convidam para um passeio de bicicleta e você vai fazer esse passeio. Quando você volta, você está com a perna estourada, com o bumbum estourado, por quê? Porque você não faz esse exercício. Então esse músculo está ali quietinho, né? Adormecido. Depois, se você ficar andando de bike todo dia ou todo final de semana, pronto, aquela dor muscular vai melhorar. Para falar inglês é a mesma coisa. Esse músculo que a gente não usa, porque nós não temos os sons em inglês e em português, por exemplo, o TH, né, que é o famoso thank you, thought, those, né? Esse TH nós não temos o som. Então é difícil a gente ficar nesse tha, né? Porque não sai facilmente. Muita gente fala, eu vou cuspir no outro. É só treinar mesmo, é treinamento. Se você der um zoom na boca do ator, da atriz estrangeira falando inglês, você vai ver que esse movimento da língua é bem rapidinho, mas você enxerga a pontinha da língua, né? Porque aquilo tá treinado, tá molinho. Eu gosto de dar um exemplo também. O alemão, né? Pra gente falar que é um negócio aqui, pra mim é mais difícil ainda. Então é tudo treino, tá? Pode ficar tranquilo. É mais chato de falar? É mais chato de falar, porque nós não temos esse costume. Mas é só treino, tá? É tudo que a gente treina, a gente fica com mais facilidade, né? Lembra da primeira vez que você cozinhou? Você que cozinha aí? Como é que ficou a comida? Né? Ou a primeira vez que você saiu com o carro para dirigir? Como é que foi? Quantas vezes o carro morreu? Foi a insistência, né? Que aquilo foi criado um hábito, foi criado uma rotina, repetindo, e hoje você consegue dirigir melhor, e hoje você consegue cozinhar melhor, hoje você não sente dor para fazer alguns exercícios, porque você repetiu, né? Então muita gente ainda fala assim para mim, Adriana, eu não consigo guardar nada, a minha memória é péssima, o meu vocabulário eu não consigo guardar. É só repetição. Tudo na vida para ficar excelente, para você ter excelência, é criar o hábito
colocar na sua rotina e repetir, repetir e repetir. Combinado? E eu tô aqui repetindo para ser a facilitadora. Eu quero facilitar a sua vida para você falar inglês desde a primeira aula. E isso eu vou mostrar para você que é possível. Combinado? E hoje nós vamos falar de pronome pessoal. Em português, o pronome pessoal é eu, tu, ele, nós, vós, eles, não é? Bom, vamos começar por isso? Eu coloquei aqui, ó, eu tenho os pronomes pessoais que substituem o sujeito numa frase, dá pra ver? Então eu tenho I, you, he, she, it, we, you e they, ok? Esses pronomes pessoais, eles substituem o sujeito numa frase, tá? Então, o I sou eu, o you é você, o he, ele, o she, ela, o it é para ele e ela, mas neutro, para coisas ou animais, tá? O we, nós, esse you é de vocês e o they de eles. Agora, olha só. Em português eu tenho eu, tu, ele, esses três entram no ele, né? Nós, o vós, que aqui eu tô traduzindo como vocês, e eles. Tudo bem? Então é eu, tu, ele, nós, vós e eles. Esses aqui são os pronomes que substituem o sujeito de uma frase. Tá ok? Então, como é que eu vou saber quando é o you no singular ou you no plural? Eu vou saber pelo contexto. Só tem como eu saber pelo contexto, não tem outro jeito, que é o mesmo you, tá? Então, olha só, se eu pegar... Tô achando que tá escuro aqui, não tá? Não, tá ok, né? Se eu pegar uma frase assim, olha, Paul is a doctor. Se eu quiser substituir o Paul vai ser he is a doctor, tá? Maria is a nurse. Maria é enfermeira. Ao invés de colocar Maria, eu coloco she is a nurse. Eu substituo o sujeito da frase. Ao invés de falar minha irmã e eu, my sister and I, eu falo we, né? Que é minha irmã e eu, tá? Então, esses pronomes aqui, eles substituem o sujeito. Combinado? Agora, vem cá. Vamos pegar uma frase? Deixa eu pegar aqui. Coloquei na ordem. Olha só. Vamos pegar uma frase aqui, ó. Paul loves Mary, tá ok? Paul loves Mary. Então, eu falei pra você que o Paul pode ser substituído por he, não é? Então, he loves Mary. E a Mary? Como é que vai ficar? Vai ficar Paul loves? Não pode ser she, porque Mary não é sujeito da frase. Eu falei que aqueles pronomes pessoais podem substituir sujeito. Como é que faz com a Mary, então? O Paul é sujeito, a Mary é objeto. Então, olha só. Existe o pronome pessoal do caso oblíquo, que em português é o me, mim, comigo, te, ti, contigo, sabe? E em inglês é muito mais fácil, gente. Olha só. Do I é me, do you é you, do he é him, do she é her, do it é it mesmo, do we é us, do you é you e do they é them. Olha que facinho. Me, you, him, her, it, us, you e them. Ah, olha só, observe que o she fica her, que coincide com o her de dela. Her name is blá blá blá, tá? É uma coincidência aí. Eu canto o meu canto no canto da parede, tá? Eu tenho aí 3 cantos e cada um significa uma coisa. Tudo bem? Então, esse her aqui, ele significa ela, né? Tipo assim, eu a vi, é esse a, tá? Não tem nada a ver com o her de dela. Tudo bem? Então, essa coluna aqui, tá vendo que eu coloquei? Substitui objeto. Aqui substitui sujeito. Aqui substitui objeto.
Então, quando eu falo que o Paul loves Mary, se eu quiser substituir, vai ficar he loves her. Porque o Paul é sujeito, então ele tem que ser substituído pela coluna que substitui sujeito, é he. E a Mary é her, não pode ser she, porque ela é objeto. Certo? Agora, se eu falar que Mary que loves Paul, e aí? Aí muda tudo. A Mary fica she e o Paul fica him. Tá vendo? É só uma questão de sujeito e objeto. Aí tem muita gente que fala assim, Adriana, não lembro desse negócio, tipo de sujeito. Eu não sei o que é sujeito, o que é objeto. Sujeito é tudo que vem antes do verbo, objeto é tudo que vem depois do verbo. Tá legal? Então, se eu falar Mary loves Paul, Mary é sujeito, she, Paul é objeto, him. Se eu falar que Paul loves Mary, opa, aí é o contrário. O Paul é o sujeito, he, e Mary é o objeto, her. Tudo bem? Então, repetindo, é bem importante. Isso daqui, ó, né? Sujeito e objeto. Tudo bem? Se eu estou substituindo uma palavra por sujeito, é essa coluna. Se eu estou substituindo por objeto, é isso daqui. Então, se eu falar errado, é a mesma coisa de eu falar, por exemplo, ela ama eu. Tá? Então, eu tenho que falar she loves I ou she loves me? She loves me. Não pode ser she loves I, né? Porque I é o sujeito. I love. She, não. I love her. É que em português a gente fala errado. Sei lá, dá a impressão que quando a gente fala certo, sou estranho, né? Por exemplo, eu amo ele. Ninguém fala eu o amo, né? A gente fala errado e sente vergonha de falar certo. E quem fala certo, sou estranho. Então, como a gente fala muito errado, dá vontade de falar errado em inglês, mas em inglês soa pior do que o português errado, tá? Não pode errar, não pode errar, não pode errar, tá? Se eu quero falar assim, ele vai viajar com a gente, sabe essa coisa de com a gente? Eu vou falar, ele vai viajar with us. Eu não posso falar, ele vai viajar com nós. Com nós, né? Ele vai viajar conosco. Ele vai viajar with us, tá? Não with we. Tudo bem? É muito, 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 muito importante isso. Hello, ai, sorveteria, deu vontade de tomar um sorvetinho agora. Hello, hello, good morning, good morning. André, querida, good morning. Hello, hello. Tá ok? Então, lembre-se, substitui sujeito e substitui objeto. Gente, um detalhe muito, muito, muito importante. Eu só uso essa tabela quando o sujeito for diferente do objeto. Não pode ser igual. Então, quando eu falei aqui, Paul loves Mary. Paul é o sujeito, Mary é o objeto, um diferente do outro, tá? Agora, Mary loves Paul. Mary é o sujeito, Paul é o objeto, então um é diferente do outro. Combinado? Eu só vou usar o pronome quando o sujeito for diferente do objeto. E quando for igual? Vamos lá? Quando for igual, imagina um sujeito refletindo no espelho. Vou pegar uma frase aqui que você já vai entender. Ó, deixa eu pegar essa daqui. Olha só. O Paul, ele é todo narcisista, ele se acha. Então eu falo assim, ó, o Paul se ama. Paul loves Paul. Esse Paul que o Paul ama é o mesmo Paul. Ele ama a si mesmo. Então nesse caso, imagina que isso daqui é o sujeito e aqui é um espelho. O que está acontecendo? Um está refletindo no outro, tá? Então é reflexo. Quando o sujeito for igual ao objeto, eu não posso usar essa coluna aqui que eu mostrei, tá? Essa coluna de objeto é só quando for diferente do sujeito. Quando o objeto é igual ao sujeito, a gente vai pensar num reflexo. A partir daqui, a gente vai usar o pronome reflexivo
De him é himself. Então, Paul loves himself. Olha só. Quando que eu vou usar essa história do self? Quando o sujeito for igual ao objeto. Só assim. E como que é esse pronome reflexivo? Pronome reflexivo substitui o objeto quando o sujeito for igual ao objeto. De I é myself, de you é yourself, de he é himself, de she é herself, de it é itself, de we, you e they, começa o plural, tá vendo? Aí vai ser selves. Então fica yourselves, ourselves e themselves. Observe que aqui fica fácil saber quando é you no singular e quando é you no plural, né? Quando é you no singular vai ser self no final e quando é plural vai ser selves no plural. Então, quando que eu vou usar essa coluninha aqui? Quando o sujeito for igual ao objeto. Então, eu, Adriana, cortei o dedo. Eu vou falar I cut myself. Eu não vou falar I cut me. Eu vou falar I cut myself. Eu me cortei, tá? Em português eu falo eu me cortei. Em inglês eu falo I cut myself. Então tá bom, vai. Português tanto faz ser o sujeito igual ao objeto ou sujeito igual ou diferente ao objeto, que usa a mesma coisa, usa um me, né? Pra mim, quando eu tô falando de mim. Mas em inglês não, tá? Vai ser me, myself, you, yourself. Daqui, gente, vem as expressões que a gente está usando hoje, que eu já vou falar delas, né? Fazer uma selfie, por exemplo. Ninguém vai falar assim, tira uma selfie minha? Não, não tira uma selfie sua. Se você está querendo uma selfie, quem tem que tirar é você. É reflexivo, lembre-se, é um espelho, o sujeito igual ao objeto. Quem que tira a selfie? A pessoa mesmo? Eu vou tirar uma selfie, eu mesmo tiro a minha foto. Não tem como eu pedir para uma pessoa tirar uma selfie minha, tá? Cuidado comigo aí, combinado? Olha mais uma aqui, ó. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês entenderem. Olha aqui, essa daqui. My parents love my sister and me. My parents love my sister and me. Como é que fica? They love us. Olha lá. My parents, que são os meus pais, tá? Não é parentes. Tudo bem? Depois eu vou dar uma aulinha de parentesco, vai ver como é que é fácil você decorar todos de uma vez. Ó, my parents significa pais, porque parentes em inglês é relatives. Guarda assim, parente é relativo, daí que você não esquece, tá? Parents é pais. Então, my parents love my sister and me. Tá vendo? My sister and me aqui como objeto. Se eu quiser substituir o my sister and me, vai ficar us. Porque meus pais nos ama. O parents vira they porque é sujeito. E my sister and me vai virar us. Porque na tabela, o we, que é nós, o pronome é us, tá? Vamos continuar aqui mais um. Olha só. Quem que você vê no espelho, que você olha no espelho? You see you at the mirror. Você vê você no espelho, né? Então, you see yourself. Por quê? Porque o sujeito é igual ao objeto. Então, you see you see yourself at the mirror. Mirror é espelho, tá? Quem que você vê quando você olha no espelho? Yourself, sujeito igual ao objeto. Eu não uso isso daqui de cima, tá? You see you. Isso aqui tá errado, eu só coloquei para você ver. Quando o sujeito for igual ao objeto, eu substituo pelo yourself, tá? Não pode usar o pronome, hein? Tem que ser o reflexo dele, tá? O reflexo, tem que ser o reflexo, não tem outro jeito. Tudo bem? Agora, olha só. Eu gosto de mostrar isso daqui, que é interessante, ó. Quando nós vamos num restaurante, the waiter serves. Eu coloquei nós aqui para trocar, ó. Quem que o garçom serve? Ele nos serve, não é? Então vai ficar he serves us. O garçom nos serve.
sujeito e objeto, tá? Lembre-se, a primeira coluna substitui sujeito, a segunda coluna substitui objeto, quando o sujeito for diferente do objeto, tá? Agora, vamos colocar lá, eu vou no restaurante e tem lá um buffet do restaurante, quem é que está servindo? Sou eu mesmo, então nós servimos nós mesmos. Quando nós nos servimos, olha, quem que serve? Nós servimos nós mesmos. Então, nós servimos ourselves. We e ourselves. Por quê? Quem que está servindo? Nós servindo a nós mesmos. Lembra que eu falei? Quando o sujeito for igual ao objeto, um reflete no outro. Nesse caso, é o reflexivo. Reflexivo tem o self. Gente, a palavra self sozinha significa próprio, tá? Então, o famoso serviço de buffet chama o quê? Self-service, que é você mesmo que se serve, é o próprio serviço. Então, quem que tá te servindo? Ninguém, você mesmo. Por isso que chama self-service. E não chama serve, como muita gente fala, não chama self, chama self-service, tá? Por quê? Porque o sujeito é igual ao objeto, um reflete no outro e vira pronome reflexivo, que é myself, yourself, himself. Mas sempre que eu falo só self, você já entendeu que é você mesmo que vai fazer. Então, daí que vem o selfie. Eu vou fazer uma selfie. O que é selfie? É uma foto que você mesmo tira de você. Tá claro isso? Então, olha só. Peraí, caiu meu papel aqui. Olha só. Resumão, né? Quando você quer substituir, você não quer ficar falando o nome, você não quer ficar falando a palavra? É lá, seu pai, você vai substituir seu pai por ri. Ah, você quer falar do seu cachorro? Ao invés de falar o nome do seu cachorro, você pode falar it. Ah, eu não quero falar meu irmão e eu quero falar nós. Você vai falar we. Tudo isso quando for no comecinho da frase. É depois do verbo, é objeto. Você não quer falar meu irmão e eu, você fala us, que é o objeto. Ah, você não quer falar meus amigos como objeto? Você fala them. Ah, você não quer falar sua mãe? Você vai falar her. Isso quando o sujeito for diferente do objeto. Tudo bem? Sou obrigada a usar isso? Não, você pode falar a palavra, você não precisa substituir, né? Mas é muito comum você substituir, principalmente nas respostas, né? Por exemplo, eles são seus amigos? Yes, they are. Sim, eles são. Eu não vou falar yes, my friends. Não, senão fica esquisito, né? Fica faltando alguma coisa na resposta. Então é muito comum você substituir a palavra, o nome, por pronome. Se for sujeito, I, you, he, she, it, we, you, they. Se for objeto, me, you, him, her, it, us, you e them. Tá? O que eu sugiro que você faça para praticar? Fica pensando em frases aí. My father cooks very well. Vou substituir só sujeito. He cooks very well. My mother is beautiful. She is beautiful. My dog is Gaia. It is Gaia. My dogs are Gaia and Tino. They are Gaia and Tino. Porque o they do plural serve tanto pra gente quanto pra animais, tá? Não serve só pra um nem só para o outro, não. Tá bom? Tanto faz. Agora, depois você fica treinando o objeto também. Treina com o verbo love, tudo bem, que é o mais fácil aí. Ou tenta, quer ver? Vamos treinar o verbo eat também, que é legal. Deixa eu ver. I eat pizza. I eat it. Olha que legal. Um verbo é eat de comer, o outro verbo é eat substituindo a pizza, né? Eu posso falar I play soccer. I play it. I have 2 dogs. I have them.
Tudo que você vai substituir que vem depois do verbo é o objeto, aí vai ser a segunda coluna. Combinado? Lembre-se, se o sujeito for igual ao objeto, tem um reflexo, aí tem que ter o self no final da palavra. Mas não é difícil, né, gente? Porque, olha, antes era my, fica myself. Antes era your, é só colocar o self. O him, só colocar o self. O her, só colocar o self. Ah, não, gente, tô falando besteira, né? Aqui antes era you, né? Agora vai ser yourself. Era him, ficou himself. Era she, ficou herself. Era it, só colocou o self. O me mudou para my, né? Ficou myself. Agora, o was ficou ourselves, o you, yourselves e o they, themselves. O plural com selves, tá? É só você lembrar da self e é só você lembrar do self-service. E por favor, corrija seu amigo. Ninguém precisa pagar o amigo de falar lá é serve-serve ou lá é self-self, tá? Self-service. Combinado? Gente, conseguir substituir o sujeito por pronome, o objeto por pronome, é legal para você não ficar falando ele vai com nós, tá? Eu vi ela, eu amo ele, sabe? E ficar falando coisas que vai comprometer aí o seu inglês, tá bom? Então aqui é para facilitar a sua vida. Como que você vai olhar no espelho e falar I see myself, I cut myself. Ele se machucou, não foi ninguém que machucou ele se machucou. He hurt himself, tá? Ah, e uma coisa que eu gosto de falar também, quando eu quero falar, eu não sei por que a folha não tá aqui, eu tinha feito essa folha. Quando eu quero falar sozinho e sem ajuda, eu também uso o self, mas acompanhado de by, tá? Então, se eu quiser falar assim, eu moro sozinha, a Adriana mora com a Adriana mesmo. Eu falo assim, I live by myself. Eu não falo I live with, comigo, sabe? Eu falo I live by myself, mas a tradução é eu moro sozinha, tá? Outra coisa, quando você quer falar assim que você fez, eu mesma que fiz, eu não tive ajuda nenhuma não. Aí você pode colocar o reflexivo logo depois do sujeito. I myself made the cake. Eu mesma fiz o bolo, tá? Catita, have a nice day. See you, tá? I made the cake myself. Bom? E outra coisa, além de dar essa ênfase de eu mesma, né? Você pode falar sozinho sem ajuda, colocar o by myself no final também. Por exemplo, I washed the car myself. Tá? Então, eu que limpei o carro, ninguém me ajudou. I washed the car by myself. Tá? Então, tem várias maneiras de você usar o reflexivo, mas é só você lembrar. Tem que ser o sujeito igual ao objeto. Ou seja, se eu estou usando reflexivo, é porque eu estava sozinha. Combinado? Isso é só para clarear um pouquinho, tá? Treina. A melhor maneira é você treinar. Lembre-se, look, listen, learn de aprender e P de practice, de praticar, tá? 3LP é a solução para você aprender inglês já falando desde a primeira aula. Estudou, falou, estudou, falou. Ok? Essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido e você pratique para você aprender de vez e parar com essa história que tem que estudar muito tempo para depois começar a falar inglês. O segredo é a gente praticar, ok? Lembre-se, terça-feira, 7 horas da manhã, tem live aqui com aula e quinta-feira, 8h30 da noite, também tem live com aula. Então ativa a notificação, liga o sininho aí, segue o canal do YouTube, marca aí para você receber notificação do Insta também, do Face, em qual plataforma você tiver, mas vamos parar de adiar esse sonho de falar inglês, vamos parar de achar que o problema é com você, vamos aprender de uma maneira leve, divertida, e se você quiser alguma coisa em particular, manda mensagem aqui que eu preparo uma aula especial para você, porque sim, dá para falar inglês desde a primeira aula, combinado? See you! Good morning.
Bye bye.